Peço perdão, irmãos, porque o meu celular ele só dá 30 minutos de gravação, depois ele encerra, aí tem que começar um outro ciclo. Mas eu estava falando sobre a idade avançada de Zacarias e Isabel, sabe? Por serem mesmo não tendo filhos, mas provendo a família, unidos, Deus preparou uma bênção para eles. Levantou, através do ventre de Isabel, o maior profeta do Novo Testamento, sabe? Existe o maior profeta do Velho Testamento e o maior profeta do Novo Testamento. Eu não estou falando de Jesus, estou falando de profeta de profissão, que foi o profeta Zacarias. Ou, como ele disse para João Batista, olha, do de nascido de mulher, nenhum profeta é maior do que você, sabe? Porque ele abriu, ele foi o precursor do caminho para Jesus. Que bênção, sabe? Decorrente do que, irmão? Decorrente de que Deus olhou para a vida abençoada, da vida honesta, da vida consagrada de Zacarias e de sua esposa Isabel, que já velhos, já tinha cerrado os costumes, que eu quero dizer as regras dela, mas Deus ainda tinha uma bênção para a vida daquele casal. Assim como Deus tem bênçãos para a minha vida, e assim como o Senhor tem bênçãos para a tua vida, você que teme ao Senhor, você que zela pelo bem da família, para a sua família e para a família espiritual, que é os nossos irmãos em Cristo Jesus. 2. Algumas bênçãos de Deus às famílias. São várias as bênçãos que o Senhor Deus é poderoso para conceder às famílias. Ele é abençoador desde o princípio. É importante as famílias conhecerem as bênçãos e buscá-las com fé e interesse nesses dias tão áridos e difíceis para famílias. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Muito oportuno em dias de tanto materialismo, refletimos em Provérbios 24, 3, 4, que diz assim: o texto bíblico ressalta a relevância da sabedoria, inteligência e do conhecimento na edificação do lar e no suprimento de tudo o que é necessário para a manutenção e habilidade de uma casa. Olha, irmãos, sabedoria vindo de Deus é uma das bênçãos de Deus para a família. A sabedoria dos homens para Deus é loucura, sabe? A maioria desses homens do passado que se julgavam sábios, para Deus eles eram loucos. E o Senhor usou a sabedoria para pegá-lo na sua estultícia, sabe? A sabedoria, ela vem numa coisa: eu temo a Deus. Eu não sou ninguém, Deus é tudo. Antes de fazer alguma coisa, eu tenho que se lembrar que eu estou indo contra meu Deus. Isso é prudência. A sabedoria, ela dá prudência para o homem. Faz com que o homem se desvie do mal. A sabedoria faz isso. A gente enxerga, a gente consegue discernir. A pessoa sabe, a pessoa que Deus dá sabedoria, ela tem discernimento espiritual. Ela sabe o campo em que está pisando. Opa, aqui é perigoso. Aqui é perigoso. Esse caminho aqui, ó. Esse caminho leva à morte. É por isso que nós, pais, vivemos dando esse tipo de conselho. Porque nós adquirimos em Deus sabedoria. Para não fazermos errado. E como se busca a sabedoria? Lendo a palavra de Deus, orando, pedindo. Se aconselhando com as pessoas, tirando suas dúvidas. Escola dominical, amados. Escola dominical. Sabe? É tão triste você ver obreiros que quando tem oportunidade de falar alguma coisa, irmãos, eles falam tanta coisa que não tem nada, que não edifica em nada. Às vezes o irmão está esperando alguma coisa dele, falar de algo espiritual, ele começa a elogiar a família, elogiar a esposa, elogia o serviço. Irmãos, isso não edifica a igreja. O que edifica a igreja é aquilo que o Senhor dá para você passar para a igreja. E para isso você tem que adquirir a sabedoria. Você tem que adquirir sabedoria. Ninguém está interessado
na sua bagagem espiritual, na sua bagagem, de suas conferências, mas é naquele momento. O que você tem quando você abre a sua Bíblia e começa a transmitir a palavra de Deus? Isso para mim é sabedoria. A pessoa que a primeira coisa que ela faz quando sobe no púlpito, antes de começar a falar da sua vida, ela abre a palavra de Deus e fala do amor de Deus. Isso é usar a sabedoria. E quem deu essa sabedoria foi Deus. E isso, essa sabedoria, é uma das bênçãos decorridas de Deus para a família. Você vê quando a pessoa tem sabedoria. A sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Tudo isso, irmão, são adquiridos de Deus. Todo. Deus dá a qualquer um que pede. Sabe? Todos aqueles que vão pedir, vão buscar, como aquela mulher que dá dracma perdida. Porque até nisso é, irmão. Você quando quer buscar sabedoria, você quando quer buscar inteligência, você quando quer buscar o conhecimento da palavra do Senhor, você vai fazer como aquela mulher da dracma pedida. Não vai se cansar até que você alcance, sabe? Até que você alcance. Aí Deus vai dar. Aí você olha, esse realmente está buscando. Porque ele não se cansou até que ele... Ela não se cansou também, até que encontrou. E você não deve parar enquanto você não adquirir. Eu ter sabedoria. Não, irmão. A gente está sempre num patamar, buscando, lendo, sabe, orando, se consagrando. Porque a igreja, quando nós estamos ali para servir a igreja não pode receber qualquer coisa. A gente tem que estar preparado para dar o melhor. E o melhor, você tem o melhor? Não. É Deus que te dá. É Deus que vai te dar e preencher a sua vida. Preencher este vaso que é você, com o seu amor, com o seu espírito, com a sua sabedoria. Aí você tem algo sábio, aí você vai ter algum conhecimento para passar para a igreja o que a igreja precisa ouvir. 2.2. Presença e participação de Deus. Destacamos no Salmo 127 o Senhor Deus agindo no contexto familiar para edificar, guardar e prover. Esse tópico enfatiza a primeira parte do verso 1. O Senhor edifica. Uma das lições que podem ser extraídas é a presença e participação de Deus desde o início da formação da família e no constante e necessário desenvolvimento. Quantos lares têm iniciado sem a orientação e participação do Senhor? E quantas pessoas buscam somente as bênçãos de Deus para que prosperem naquilo que já decidiram e escolheram? Sem procurar saber se era a vontade de Deus? Porém o Senhor edifica. O Senhor edificar indica Deus estar presente, dirigindo e participar de todo o processo da família. Irmãos, está aí uma coisa muito interessante. Quando ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Comecemos a meditar nisso. Quando nós entregamos o nosso lar, quando nós entregamos a nossa família, e junto com essa entrega, nós nos entregamos também para Ele. Aí Ele começa a edificar. Ele vai fazer esse presente em todos os momentos da nossa vida, porque nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Sabe? Isso que é importante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se edificar, ela tem uma palavra ampla, ela atinge muitas áreas da nossa vida, seja profissional, seja espiritual, seja material, seja emocional. Todas essas que nós entregamos na mão do Senhor, é Ele que vai edificar, é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai dar a direção, é Ele que vai nos aconselhar, para que nós possamos passar e viver esse conselho, passar e viver esses conselhos para os nossos filhos. E outro texto desse versículo fala, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os que guardam. Nós estamos na proteção de Deus, irmãos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O nosso inimigo não é aquele que vemos, mas é o que está contido nesse reino.
no reino espiritual, o mundo das trevas, das potestades que abalam as estruturas deste mundo. Porque eu sempre digo, irmãos, que o que nós vivemos aqui no plano material são somente bastidores da verdadeira vida, das verdadeiras batalhas que é no reino espiritual. Aquelas sim são as verdadeiras batalhas, porque elas são desde a eternidade passada. Desde as eternidades passadas, aquelas batalhas já, o Senhor já travando elas para nos livrar. Quando ele diz, se o Senhor não edificar a casa, sabe quem vai chegar ao ponto de entender essa leitura? Aqueles que estão lendo. E aqueles que estão buscando. Aqueles que naquele momento, lendo aquele salmo, falam assim, realmente é isso. Se eu não entregar na mão do Senhor, porque muitas pessoas estão dentro da igreja, como já disse no começo da gravação, que muitas igrejas hoje, muitos estão ensinando as pessoas a irem somente para a igreja, não viver o evangelho. Mas muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão ainda tomando controle da sua própria vida, fazendo aquilo, sem saber se é a vontade do Senhor. Porque o que importa para a minha vida, para a tua vida, é a vontade de Deus. Porque existe a vontade de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Basta nós se lembrarmos do que aconteceu com o rei Ezequias. Sabe? Que quando ele foi dado uma ordem para ele colocar a casa dele em ordem porque ele iria morrer, aí ele começou a chorar. Aí ele orou, porque já estava decretado a casa, já estava decretado, ele iria morrer. Aí ele orou, chorou. Aí Deus mandou o profeta Isaías voltar lá. E deu mais 15 anos de vida. Aí entrou a vontade permissiva de Deus. Essa é perigosa, irmão. Porque quando nós não temos tempo de viver a vontade de Deus, aí quando nós queremos, como vamos correr assim atrás do prejuízo, aí entra a vontade permissiva de Deus na nossa vida. E isso é muito perigoso. Porque não era isso que o Senhor queria, mas agora é você que está pedindo. Agora é você que está pedindo. Então você arque com as consequências. Então quando você tem tempo ainda, quando você tem tempo como chefe de família, como mãe de lar, certo? Começa a conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida. Irmãos, eu estou encerrando aqui. Infelizmente eu sou muito longo nas minhas palavras, mas aqui eu terminando aqui o tópico 2 dessa lição. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus possa continuar iluminando, nos fortalecendo, irmãos. Como eu sempre digo nas minhas orações, Senhor, aplica, não somente em mim hoje, mas nos meus irmãos em Cristo, uma injeção de ânimo. Nada vai nos deter, irmãos. Essa paralisação, esse isolamento social não vai deter a igreja do Senhor. Juntos estaremos novamente reunidos para o único objetivo, sempre que falo, para adorar e exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que a paz dos irmãos, que a paz de Deus esteja sempre com os irmãos. Amém.